Audiolivro com realização de Cristiane Batista, inscreva-se, grata. O trabalho de deslocamento. Freud. Ao fazer nossa coletânea de exemplos de condensação nos sonhos, a existência de outra relação, provavelmente da mesma importância, já tinha ficado evidente. Via-se que os elementos que se destacam como os principais componentes do conteúdo manifesto do sonho estão longe de desempenhar o mesmo papel nos pensamentos oníricos. Como corolário, pode-se afirmar o inverso dessa asserção: o que é claramente a essência dos pensamentos oníricos não precisa, de modo algum, ser representado no sonho. O sonho tem, por assim dizer, um foco diferente daquele dos pensamentos oníricos. Seu conteúdo tem elementos diferentes como ponto central. Assim, no sonho da monografia de botânica, por exemplo, o ponto central do conteúdo do sonho era, evidentemente, o elemento botânica, ao passo que os pensamentos oníricos diziam respeito às complicações e conflitos que surgem entre colegas por suas obrigações profissionais, e ainda a acusação de que eu tinha o hábito de fazer sacrifícios demais em prol de meus passatempos. O elemento botânica não estava presente de modo algum nesse núcleo dos pensamentos oníricos, a menos que a ele se ligasse vagamente por uma antítese o fato de que a botânica jamais figurara entre meus estudos favoritos. No sonho de meu paciente sobre Safo, a posição central era ocupada por subir e descer e por estar em cima e embaixo. Os pensamentos oníricos, porém, versavam sobre os perigos das relações sexuais com pessoas de classe social inferior. De modo que apenas um único elemento dos pensamentos oníricos parece ter penetrado no conteúdo do sonho, embora esse elemento fosse desproporcionalmente ampliado. De forma semelhante, no sonho dos besouros de maio, cujo tópico foram as relações entre sexualidade e crueldade, é certo que o fator crueldade surgiu no conteúdo do sonho, mas o fez com respeito a outra coisa e sem qualquer menção à sexualidade, ou seja, fora de seu contexto e por conseguinte transformado em algo estranho. Mais uma vez, em meu sonho sobre meu tio, a barba loura que formava seu ponto central não parece ter tido qualquer ligação em seu significado com meus desejos ambiciosos, que, como vimos, constituíam o núcleo dos pensamentos oníricos. Tais sonhos dão uma impressão justificável de deslocamento. Em completo contraste com esses exemplos, podemos ver que, no sonho da injeção de Irma, os diferentes elementos puderam reter, durante o processo de construção do sonho, o lugar aproximado que ocupavam nos pensamentos oníricos. Essa relação adicional entre os pensamentos oníricos e o conteúdo do sonho, inteiramente variável em seu sentido ou direção, destina-se, a princípio, a causar espanto. Ao considerarmos um processo psíquico na vida normal e verificarmos que uma de suas várias representações integrantes foi destacada das demais e adquiriu um grau especial de nitidez na consciência, costumamos encarar esse efeito como prova de que uma dose especialmente elevada de valor psíquico, um grau particular de interesse está ligada a essa representação predominante. Mas agora descobrimos que, no caso dos diferentes elementos dos pensamentos oníricos, esse tipo de valor não persiste ou é desconsiderado no processo da formação do sonho. Nunca há dúvida quanto a quais dos elementos dos pensamentos oníricos tem o mais alto valor psíquico, tomamos ciência disso por julgamento direto. No curso da formação de um sonho,
esses elementos essenciais, carregados como estão de um intenso interesse, podem ser tratados como se tivessem um valor reduzido e seu lugar pode ser tomado, no sonho, por outros elementos sobre cujo pequeno valor nos pensamentos oníricos não há nenhuma dúvida. À primeira vista, é como se nenhuma atenção fosse dispensada à intensidade psíquica das várias representações ao se proceder à escolha entre elas para o sonho, e como se a única coisa considerada fosse o maior ou menor grau de multiplicidade de sua determinação. O que aparece nos sonhos, poderíamos supor, não é o que é importante nos pensamentos oníricos, mas o que neles ocorre repetidas vezes. Mas essa hipótese não nos ajuda muito em nossa compreensão da formação dos sonhos, visto que, a julgar pela natureza das coisas, parece evidente que os dois fatores da determinação múltipla e do valor psíquico intrínseco devem necessariamente atuar no mesmo sentido. As representações mais importantes entre os pensamentos oníricos serão, quase com certeza, as que com mais frequência ocorrem neles, uma vez que os diferentes pensamentos oníricos, por assim dizer, delas se irradiarão. Não obstante, o sonho pode rejeitar os elementos que são altamente enfatizados em si próprios e reforçados a partir de muitas direções, e selecionar para seu conteúdo outros elementos que possuam apenas o segundo desses atributos. Para resolver essa dificuldade, utilizaremos outra impressão derivada de nossa investigação da sobredeterminação do conteúdo do sonho. Talvez alguns dos que lerão essa investigação já tenham chegado à conclusão independente de que a sobredeterminação dos elementos dos sonhos não é uma descoberta muito importante, já que é evidente. E isso porque, na análise, partimos dos elementos do sonho e anotamos todas as associações que surgem a partir deles, de modo que nada há de surpreendente no fato de, no conjunto de pensamentos assim reunido, depararmos com esses mesmos elementos com uma frequência singular. Não posso aceitar essa objeção, mas eu próprio expressarei em palavras algo que não soa muito diferente dela. Entre os pensamentos que a análise traz à luz, há muitos que estão relativamente afastados do núcleo do sonho e que parecem interpolações artificiais feitas para algum objetivo específico. Tal objetivo é fácil de adivinhar. São precisamente eles que constituem uma ligação, quase sempre forçada e exagerada, entre o conteúdo do sonho e os pensamentos oníricos, e se esses elementos fossem eliminados da análise, o resultado seria, muitas vezes, que as partes integrantes do conteúdo do sonho ficariam não apenas sem sobredeterminação, mas também sem qualquer determinação satisfatória. Seremos levados a concluir que a determinação múltipla que decide o que será incluído num sonho nem sempre é um fator primordial na construção do sonho, mas é frequentemente o produto secundário de uma força psíquica que ainda nos é desconhecida. Não obstante, a determinação múltipla deve ser importante na escolha dos elementos específicos que entrarão num sonho, pois é patente que um considerável dispêndio de esforço é empregado para produzi-la nos casos em que ela não provém sem auxílio do material do sonho. Portanto, parece plausível supor que, no trabalho do sonho, está em ação uma força psíquica que, por um lado, despoja os elementos com alto valor psíquico de sua intensidade, e, por outro, por meio da sobredeterminação, cria, a partir de elementos de baixo valor psíquico, novos valores, que depois penetram no conteúdo do sonho.
Se este for o caso, ocorrem uma transferência e um deslocamento de intensidades psíquicas no processo de formação do sonho, e é como resultado destes que se verifica a diferença entre o texto do conteúdo do sonho e o dos pensamentos oníricos. O processo que estamos aqui presumindo é nada menos do que a parcela essencial do trabalho do sonho, merecendo ser descrito como o deslocamento onírico. O deslocamento onírico e a condensação onírica são os dois fatores dominantes a cuja atividade podemos, em essência, atribuir a forma assumida pelos sonhos. Não penso tampouco que teremos qualquer dificuldade em reconhecer a força psíquica que se manifesta nos fatos do deslocamento onírico. A consequência do deslocamento é que o conteúdo do sonho não se assemelha mais ao núcleo dos pensamentos oníricos, e que o sonho não apresenta mais do que uma distorção do desejo onírico que existe no inconsciente. Mas já estamos familiarizados com a distorção onírica. Descobrimos sua origem na censura que é exercida por uma instância psíquica da mente sobre outra. O deslocamento onírico é um dos principais métodos pelos quais essa distorção é obtida. Sfecit cui profuit. Podemos presumir, portanto, que o deslocamento onírico se dá por influência da mesma censura, ou seja, a censura da defesa endopsíquica. A questão da interação desses fatores deslocamento, condensação e sobredeterminação na construção dos sonhos, bem como a questão de qual deles é o fator dominante e qual é o fator subordinado, tudo isso deixaremos de lado para uma investigação posterior. Mas podemos enunciar provisoriamente uma segunda condição que deve ser atendida pelos elementos dos pensamentos oníricos que penetram no sonho: eles têm que escapar da censura imposta pela resistência. E daqui por diante, ao interpretarmos os sonhos, levaremos em conta o deslocamento onírico como um fato inegável.